Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha aqui na Band e no programa de hoje nós vamos fazer 3 receitas. Vamos começar com uma salada que eu vou montar de 2 maneiras. Vou fazer também uma receita da nossa família, que é a massa Werner, e esse nome eu botei em homenagem ao meu avô e à minha avó. É uma receita que eu criei e que é deliciosa, vai muito bem com massa, mas também pode ser feita com arroz, depois eu vou explicar tudo isso para vocês. Vou fazer também uma salada de fruta que nós vamos também montar de 2 maneiras. Então o programa está bem bacana. Vamos começar pela salada e vamos passar os ingredientes que a gente vai precisar para fazer essa salada especial. Vou precisar de alface americana, tem as 2 cores aqui, rúcula de primeiro corte, abacate, manga, carambola, limão siciliano, um bom azeite de oliva extra virgem. Vamos começar a porcionar os ingredientes, deixar tudo organizadinho e eu vou começar então pelo abacate. Olha só. Eu tirei a polpa do abacate e fiquei com a casca, que a gente vai utilizá-la depois, tá? Vale servir várias coisas aqui dentro. O que a gente vai fazer? Vai montar a salada dentro do abacate. Então, isso eu já reservo aqui. Tenho aqui o abacate que eu cortei em lâminas, tá? E também deixei um pedacinho aqui que eu vou, então, cortar em cubinhos menores. Perfeito. Tenho aqui a carambola, que é uma fruta que eu adoro e que ela fica bem bacana quando a gente corta ela, olha só. Fica no formato de uma estrela, tá? Então agora é época, dá para aproveitar as frutas da estação, a gente paga bem mais barato. Então tem que ter esses cuidados. Quando a gente vai fazer alguma receita, aproveitar o que está na estação para a gente ter essa questão do desconto, né? De ter a proximidade do ingrediente, então fica muito mais fácil e muito mais em conta para a gente comprar. Carambola porcionada. Tem aqui uma manga que eu já descasquei. Vou cortar a manga aqui. Então eu vou cortar laminada. Ela está bem no ponto. E a outra eu vou cortar em cubinhos também, ó. Tá? Como eu cortei o abacate. Perfeito. Vou reservar, limpar a área de trabalho. Vamos fazer o molho da salada agora. Vou precisar de limão siciliano. Vou cortar ao meio, esse aqui é da horta. Maravilhoso. Vamos tirar as sementes. E aqui eu tenho um potinho de vidro que facilita um monte a vida da gente. Então quando você compra algum produto é legal guardar os potinhos que servem para a gente guardar alguma coisa, um molho, alguma receita que a gente faz e também para fazer um molho. Fica super prático fazer dessa maneira. Eu vou espremer então o suco do limão aqui dentro. Vou colocar pimenta do reino, pitada de sal. E aqui eu tenho então o limão, o sal e a pimenta. Tenho uma parte e eu tenho que colocar 3 partes de azeite de oliva. Ok? Então a gente vai medindo aqui. Uma parte de ácido, que no caso aqui é o limão, mas pode ser vinagre. E aqui eu tenho 3 partes de base, que é o azeite, a gordura. Agora a gente vai tampar isso e simplesmente emulsionar. Sacudir bem. Pode ser feito num bowl também, com um fouet, né? Mas o molho fica com essa consistência. Olha que legal. Como eu disse para vocês, a gente vai montar a salada de 2 maneiras. Vamos começar com uma casquinha de queijo que a gente já ensinou para vocês aqui no Truques de Cozinha. Dá uma olhadinha bem rapidinho. A gente vai cobrir o fundo da frigideira. Não precisa exagerar. Agora com calma, a gente vai ter que ter a paciência disso dourar um pouquinho na parte de baixo. E ela vai sair com a maior facilidade aqui da frigideira, vocês vão ver. Então, com a espátula eu vou soltando os lados aqui, ó, certo? Levantar para ver se ela já está soltinha. Mais um pouquinho. Perfeito, olha só. Soltou da frigideira, tá solta aqui, ó. Eu tenho aqui um ramequim. E eu vou trazer essa casquinha para cima do ramequim. Ó, bota o ramequim aqui. Viro. Área de trabalho. Cuidado para não se queimar.
a gente aperta e dá formato. Então aqui a gente tem uma casquinha de parmesão, super fácil de fazer, um belo truque de cozinha. Se utilizou muito antigamente isso. Então vou pegar um prato aqui, escolhi um prato ovalado, bem bacana. Vou colocar a casquinha de queijo. E aqui eu tenho as alfaces. Alface roxa, australiana, maravilha, olha só. A folha crespinha, crocante, linda. Vou separar então algumas folhas da alface roxa aqui na minha área de trabalho. Eu gosto de usar as pequenininhas, dão um efeito bacana. E são mais crocantes, né? Então, aí você pode escolher diversos tipos de salada. Aqui eu estou usando a australiana, às vezes a gente não encontra, mas a americana, crespa, você pode usar a sua criatividade. Tenho aqui também a verde, vou separar as folhinhas aqui também. Muito bem, vamos montar então a nossa primeira salada. Vou colocar a alface roxa, vou colocar também a verdinha aqui. O efeito que a alface australiana dá é bem bacana. Rúcula de primeiro corte, da altura. As lâminas de abacate, manga e as carambolas. Vou emulsionar de novo o molho aqui. Vou finalizar com esse molho especial. Azeite de oliva. E tá aqui então a nossa primeira versão de uma bela salada. Então, mix de folha com as folhas da alface australiana, rúcula de primeiro corte, manga, abacate e uma citronete de limão siciliano para finalizar. Vou dar uma segunda opção para vocês, que é uma maneira legal de montar, aproveitar a casca da fruta que geralmente vai fora. A gente aproveitar isso para servir de base então para a salada quando a gente for montar. Botei umas alfaces ao redor e coloquei então o abacate aqui. Mesma coisa, vamos fazer a montagem. Vou precisar então das folhinhas de alface roxa, que a gente vai colocar então de base aqui. Alface verde eu vou rasgar também, porque daí a gente trabalha de uma forma mais delicada aqui da casca do abacate. Rúcula. Aí eu cortei o abacate em cubinhos, a gente vai então usar os cubinhos do abacate aqui. Os cubinhos de manga também. Vamos posicionar umas carambolas ao redor do prato aqui também. Nossa alface roxa para terminar. Finalizando aqui. Isso é uma brincadeira com os sentidos. O visual do prato é tudo, porque a gente causa uma primeira impressão muito boa. Depois vem o aroma e o sabor. Então, trabalhe dessa maneira. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado é sensacional. Vou finalizar então com a nossa citronete. Maravilha, hein? Um bom azeite de oliva. Faz super bem para a saúde também. Lindo. A segunda versão dessa salada maravilhosa. E aí você pode trocar as frutas. Utilize frutas, porque você brinca com as texturas, com os sabores, e esse é o diferencial de fazer um bom prato. Olha só que maravilha. Muito bem, pessoal, vamos para o prato principal de hoje, que é uma receita minha, e eu fiz e batizei essa receita com Werner, em homenagem ao meu avô e à minha avó, por parte de mãe. A minha avó tinha essa coisa da comfort food, né? Fogão a lenha, sempre um feijão lá no cantinho, cozinhando devagar. Então ela fazia massa cortada na mesa, eu tenho uma recordação muito boa disso. E também a questão dos biscoitos de Natal, que é a origem alemã, e na Páscoa ela fazia um amendoim com açúcar e fazia os cartuchos e colocava os amendoins dentro e presenteava os netos com isso. Então a gente tem uma recordação muito boa. Eu tenho a lembrança do cheiro da cozinha, né? E o amor que ela fazia essas receitas. E meu avô era uma figura, contava piada, era uma pessoa sensacional. Saudade, sem dúvida nenhuma. Então, para fazer essa receita da massa Werner, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. Eu tenho aqui carne que eu cortei em tirinhas,
alcatra, frango que eu cortei em cubinhos, cebola, alho, cebola verde, salsa, champignon, tomate seco, alcaparra e shoyu. Para começar então, tenho aqui as carnes que eu já porcionei, já deixei cortadinho. Tem aqui alcatra, que eu cortei em tirinhas. Tenho aqui também peito de frango, que eu também cortei em cubinhos. E eu vou começar trabalhando com essas carnes. Então, o wok para o fogo, vou saltear e selar essas carnes rapidamente e reservar. Primeiro passo é esse. Enquanto o wok está aquecendo, a gente vai temperar as carnes então. Vou temperar com sal. Importante quando você vai fazer molhos é temperar a carne, porque ela não vai absorver sal do molho. Se você esquecer então de colocar o sal na carne, o que vai acontecer? Você vai provar o molho, ele vai ter sal, e quando você for comer a carne, ela vai estar sem sal. Então é importante fazer esse trabalho. Pimenta do reino vale para qualquer tipo de molho que você utilizar carnes. Mesma coisa com o frango. Vou lavar a mão aqui. Maravilha. Pimenta do reino. E agora então a gente vai saltear esses ingredientes. O wok bem quente, bem quente. Vou colocar um pouco de azeite de oliva na carne, assim evita desperdício e fumaça excessiva. E a mesma coisa eu vou fazer no frango. O wok bem quente, vou colocar uma parte da carne, porque se eu colocar tudo de uma vez, vai criar umidade e a gente vai cozinhar a carne. Eu quero que ela dore por fora e mantenha a umidade por dentro. Dessa maneira, porque depois ela volta para a receita, bem na finalização. Ou eu deixo cozinhar por bastante tempo, porque ela vai enrijecer e depois ela volta a ficar macia. Então, ou a gente tem tempo de cozimento, ou a gente faz rapidamente dessa maneira, que nem comida chinesa. Tá? Rapidinho, salteia. Quando desaparecer a parte avermelhada, tá? Eu já vou reservar. Douradinho, perfeito. Agora eu vou com a segunda parte. Vocês repararam que dessa maneira não cria umidade? Justamente estou colocando poucas porções de cada vez para mim grelhar essa carne. É bem diferente de quando a gente coloca uma quantidade muito grande e surge toda aquela umidade e a gente cozinha. Totalmente diferente, são processos totalmente diferentes. Importante aqui, quando você for fazer estrogonofe, picadinho, é fazer essa técnica, fica com outro sabor, a gente tem bastante intensidade de sabor da carne, tá? Então a crosta está toda aqui na parede da nossa wok, tá? Vou deixar aquecer de novo e com água fria eu vou deglaçar o fundo. Retirar todo esse sabor. Olha só. Isso é muito importante. Vai fazer um bife grelhado, às vezes a gente despreza, né, essa crosta que fica na frigideira ou na chapa, tá? E aqui tá todo o sabor da carne e a gente vai então devolver aqui. Olha só. Perfeito. Essa semana, todos os produtos da Ark estão numa promoção especial para você que assiste o Truque de Cozinha. Muito simples, entra no site, tem o banner do Truque de Cozinha, você clica lá e automaticamente você ganha 10% de desconto em toda a linha. Ou então você pode pagar em várias vezes. Essa é a dica da Ark de hoje. Com o frango é o mesmo trabalho. Vamos colocar então uma parte. Importante para o frango, deixar ele bem douradinho. Como o frango é mais demorado para dourar, enquanto isso eu vou cortar a cebola e o alho. Cortamos as pontas, tiramos a casca. Vou cortar o meio e vou fazer ela em cubos. Se você quer que ela desapareça, é cortar bem fininha, mas nessa receita eu gosto da cebola dessa maneira. Cebola porcionada, vou laminar o alho bem fininho, então vou usar em lâminas
mas se você quiser ou não utilizar, não gosta do alho, aí você pode cortar ele bem picadinho ou não colocar. Mas ele faz toda a diferença na receita. Eu adoro alho. Alho e cebola porcionados. Olha só o frango, douradinho, lindo. Como as duas carnes vão pro molho, eu vou separar junto aqui, ó, tá? Deixa o wok aquecer e vou com a segunda parte do frango e fazer o mesmo trabalho. Frango bem douradinho. Vamos reservar. Olha a crosta que ficou aqui. Mais uma vez, então. Deixamos aquecer. Deglaçamos o fundo. Vamos retirar esse sabor. É um caldo de frango instantâneo aqui. Super saboroso. Reservar, porque esse caldo é precioso e eu vou utilizar ele depois. Até aqui super fácil. Na receita eu vou utilizar tomate seco. E o tomate seco ele vem em óleo, tá? Esse óleo tem todo o sabor do tomate seco. Então eu vou utilizar um pouco do óleo do tomate seco aqui para saltear a cebola. Vamos saltear a cebola até ela ficar suada, douradinha. Vou acrescentar o alho. Enquanto a cebola vai dourando, vou pegar o tomate seco aqui e vou cortar em tirinhas. Vamos dar sequência aqui, cuidando da cebola. Chegou nesse ponto, vou acrescentar então os tomates. Vamos misturar os ingredientes. Área de trabalho, cebola verde. Vamos lá, cortar ela bem fininha. Cebola verde porcionada. Bastante cebola verde. O legal dessa receita, teve um dia que eu abri a geladeira e aí tinha bife grelhado, frango grelhado já pronto. Cortei em cubos. Peguei uma cebola, um alho, cebolinha verde, salsa. Já porcionei. Abri a despensa e tinha um tomate seco, uma alcaparra e um champignon. E vamos fazer a massa com isso. E depois eu lembrei, vou finalizar essa receita com um pouquinho de shoyu para dar um toque oriental. E ficou uma maravilha. Todos os eventos que a gente faz, geralmente essa massa ela está presente. Então façam essa receita que vocês não vão se arrepender. Um pitadinho de sal na cebola, pimenta do reino. Eu usei pouco sal porque eu estou fazendo bastante quantidade, certo? Mas dei um toquinho de sal na cebola. Lembrando que eu vou utilizar então o shoyu, tá? Que ele já é salgado, então tem que ter esse cuidado. Outro detalhe, vou utilizar a alcaparra, que também é salgada, e ela vem numa salmoura, tá? Então eu tenho a alcaparra aqui, o que a gente vai fazer? Botar em água corrente, tá? Deixar escorrer um pouquinho para tirar essa salmoura, ok? Tiro o excesso, vou deixar ela descansando um pouquinho aqui com a água, depois eu retiro a água para continuar o trabalho. Olha que lindo que está ficando isso. Perfeito. Agora chegou a hora das carnes voltarem à cena. Então a gente salteou, douramos o frango, a carne e tem aqui esse caldo maravilhoso, ó, que tem muito sabor. Olha que maravilha. O aroma é incrível. Shoyu. Vamos acrescentar um pouquinho aqui, mais ou menos umas 3 colheres de sopa. Tá? Vai intensificar sabor e dar outra coloração ao molho, olha só. Pena que vocês não estão aqui para sentir esse aroma. Tá show de bola. Tem aqui um bom espaguete de grano duro, certo? Água fervendo. Sal na água e vamos colocar esse espaguete para cozinhar. Importante então
que a gente, quando coloca a massa para cozinhar, a gente solte ela aqui, ó, tá? E também colocar bastante água. Aí ela não fica empapada, não solta muito amido na água e ela não se gruda. Apesar que massa de grano duro, geralmente, a gente tem a certeza de ela ficar sempre al dente. É muito difícil de errar. Tenha cuidado com as massas com ovos, porque elas soltam mais amido na água e isso faz com que a água se espesse, né? Engrosse. Vou escorrer a água da alcaparra. Vou acrescentar as alcaparras e vou acrescentar também o champignon. Aqui eu estou utilizando o champignon em conserva, mas também pode ser o cogumelo fresco, tranquilamente. Agora a gente vai escorrer a água da massa e, importante, ela volta para dentro da panela. Aí vem um truque de cozinha. Lembra que eu falei que a massa ela vai ser finalizada de uma maneira oriental? Então, eu vou cortar uma salsa bem picadinha aqui, vou acrescentar shoyu na massa e vou acrescentar a salsa. Vou misturar bem a massa com o shoyu e com a salsa. Agora a massa vai ao encontro do molho. Isso é muito importante. Na Itália sempre servem a massa dessa maneira. A massa vai ter muito mais condução de molho e sabor para a boca. Vamos misturar os ingredientes e para montar o prato, então eu vou pegar um garfo, vou enrolar a massa. Junto com a concha eu vou levar a massa até o prato, retiro a concha, com cuidado retiro o garfo e agora eu vou colocar o molho aos poucos. Para finalizar, eu vou usar salsa picada e um bom azeite de oliva extra virgem. Uma delícia! Tá aqui então massa ao molho Werner, uma homenagem minha ao meu avô e à minha avó. Sem dúvida nenhuma, vocês vão surpreender. Muito bem, agora vamos fazer a sobremesa e hoje eu vou fazer uma salada de frutas. Acho bem interessante porque a gente geralmente compra frutas e antes das frutas chegarem no ponto de estragar, a gente pode aproveitar elas para fazer uma boa salada de fruta. Super saudável, bem bacana. Vou começar fazendo uma calda, que é opcional. Se você quiser fazer a calda com açúcar, como eu vou fazer e servir dessa maneira, ou se não, só o suco de laranja já é o suficiente. Tenho aqui suco de laranja que eu espremi e vou acrescentar meia xícara de açúcar. Vamos mexer. Vou tampar a panela e vou deixar levantar a fervura. Enquanto isso, tem algumas frutas que eu já porcionei. Então tem aqui o kiwi, cortei em rodelas. Tem o blueberry. Tem o manga, que a gente utilizou antes e sobrou, vou utilizar aqui de novo. Abacaxi, banana, tá? E a banana e a maçã tem um detalhe, elas oxidam. Então, para não oxidar, o que a gente tem que fazer? Usar o suco de limão, daí ela fica perfeita. Vou pegar a maçã aqui e cortar as laterais. E vou laminar dessa maneira. Tenho a banana, que eu cortei em rodelas, e a maçã. E eu vou espremer então o limão, justamente para elas não oxidarem, senão ela vai ficar escura, fica com uma aparência feia. Carambola, vou cortar aqui também bem fininha. Lindo, olha só. Morangos estão na época, morangos lindos aqui. Vou laminar então dessa maneira, bem fácil. Olha só. Dá um efeito totalmente diferente, né? A gente cortar as frutas dessa maneira, quando a gente vai montar o prato, ele fica bem mais charmoso, bem mais bonito, tá? O corte também faz toda a diferença. Eu tenho umas uvas aqui, então, que eu vou só tirar do caulezinho, branca, e vou usar aqui uma escura. Então as maiores eu vou cortar ao meio, já vou colocando aqui no bowl, as menores eu deixo inteiras. Vou colocar o kiwi, os mirtilos ou blueberries, os morangos, carambolas. Vejam que eu deixei as frutas maiores, né? Dá um efeito bem bacana. Maçã, as bananas, o abacaxi, a manga. Agora eu vou misturar esses ingredientes. Colorido lindo. Feito isso, eu escolhi aqui então uma taça. Vou utilizar uma tacinha bem bacana aqui. Agora eu vou finalizar com a calda.
um raminho de hortelã. E tá aqui então uma bela salada de fruta, uma bela sobremesa. Você pode servir de outra maneira, botar um sorvete, use a sua criatividade. Lindo demais. Montamos na taça, agora eu cortei elas menores dessa maneira, as frutas. Olha só, aqui então eu tirei toda a polpa da maçã, deixei só a parte de cima, passei limão para não oxidar, tá? A gente vai servir aqui dentro. Vou colocar então, olha que legal que fica isso. Aí eu estou usando maçã e vou usar também maracujá, tá? A mesma coisa, vou servir aqui dentro do maracujá. Pode servir com a tampa ou sem a tampa, você decide como você quer servir, ok? Outra maneira de servir a salada de frutas é servir dentro da fruta. Aí você pode usar abacaxi, laranja e servir dessa maneira. Bota a fruta, finaliza com um sorvete bem bacana. Estamos chegando ao fim de mais um programa Truques de Cozinha e vamos falar do Parque da Ovelha. O Parque da Ovelha é um local maravilhoso que fica em Bento Gonçalves, no Caminhos de Pedra, que é um parque que fabrica queijos à base de leite de ovelha. Então, queijo pecorino e iogurtes doces de leite. Então, tem toda a rotina desse parque, desse local, dessa fazenda, tá? E que você pode passar o dia lá e tem 7 atrações diferentes, pastoreio com border collie, você passa o dia com as crianças num lugar que é maravilhoso. E hoje nós vamos mostrar para vocês a amamentação dos cordeiros, que é uma das atrações do Parque da Ovelha. Estou aqui no Parque da Ovelha, dentro do aprisco, para falar para vocês de uma atração que nós temos aqui, que é a amamentação dos filhotes, dos cordeiros. Na amamentação, cordeiros, os recém-nascidos, recebem uma mamadeira que é dada por você. Você pega na mão o cordeiro e a mamadeira e vai estar alimentando. Eles já adoram, é o leite da própria mãe, então esse contato para crianças é fantástico e para as crianças grandes também, né? Crianças até de 99 anos de idade. Esse contato com o cordeiro, como com as ovelhas, com as mães, você pode ter aqui em Bento Gonçalves, nos Caminhos de Pedra, no Parque da Ovelha. Você vai entrar no site, tanto da Casa da Ovelha como do Parque da Ovelha, loja virtual e promoções. Lá você vai ganhar 20% de desconto no ingresso do parque. Então corre, vai lá, é bem fácil de preencher. Tá? A gente está reformulando o site para ter um banner direto. Tem esse caminho a cumprir, mas na semana que vem a gente já está resolvido. 20% de desconto, né, para você que entrar lá e se cadastrar. E tem uma palavra-chave que é Truques de Cozinha. Vai lá, você já ganha 20% para você desfrutar desse parque maravilhoso na Serra Gaúcha. Lindo demais. Eu fico por aqui e até o próximo Truques de Cozinha na Band, sempre aos sábados, às 11h30 da manhã.